Vamos lá. Utilidade do trato gastrointestinal. Então, o trato gastrointestinal ele vai ter como função abastecer o organismo, suprindo águas e nutrientes através da nossa alimentação. Então, quais são os principais processos fisiológicos? A motilidade, que vai levar o alimento da boca até o reto e vai misturar ali o alimento. A secreção, que vai contribuir para a digestão desses alimentos e também para a absorção deles. A digestão, que vai ser a degradação de alimentos, que vai facilitar essa absorção. Por exemplo, pega um carboidrato, torna ele monossacarídeo. Vai ter a absorção, que vai ser a captação desses nutrientes, desses eletrólitos e também de água. E, por fim, a excreção, que vai ser a eliminação dos produtos que não foram absorvidos. Uma observação em relação à absorção, que a maior parte vai ser no intestino delgado e um pouco vai acontecer ali no intestino grosso. E já em relação à secreção, eu vou ter a ação das glândulas salivares na boca. A secreção maior vai ser principalmente no estômago e no intestino delgado, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Em relação à estrutura da parede gastrointestinal, eu vou ter algumas camadas. A camada mucosa, ela vai ser a camada mais interna, voltada para o lúmen, e ela vai estar ali em contato direto com o alimento. Ela vai ser formada por células epiteliais especializadas na absorção e na secreção. Vai ter também muscular, não vai fazer parte do movimento, nem da contração, do relaxamento. Ela vai ser importante para aumentar ou diminuir a superfície do contato. Já a submucosa, ela vai ser tecido conjuntivo, glândulas e vasos sanguíneos e linfáticos. E aí, ali vai se formar o plexo submucoso. Já a muscular, ela vai ter a presença da musculatura lisa circular, onde vai fazer o movimento para misturar o alimento, e a longitudinal, que vai fazer os movimentos peristálticos. Essa muscular longitudinal é ela que vai proporcionar a motilidade do nosso trato gastrointestinal, pelo plexo mioentérico, que vai se comunicar com o submucoso e vai controlar essa motilidade e também as secreções, que vão ser necessárias para a digestão desse alimento. E já a camada serosa, ela vai ser a mais externa e vai ser composta de células epiteliais e tecido conjuntivo. Tá, Elo? Por que você está falando disso aqui? Porque elas vão ser importantes lá na frente. Já que a gente está falando delas, vamos começar um pouco a falar sobre o que é que cada coisa secreta. Por exemplo, aqui, a cavidade oral e a faringe, elas vão secretar saliva, que vão ajudar na mastigação, no início do reflexo da deglutição. O esôfago, ele vai secretar muco e ele vai conduzir o bolo alimentar até o estômago e esse muco vai servir como lubrificação. No estômago, eu vou ter a secreção de ácido e da pepsina, de muco, de enzimas digestivas, que seria o suco entérico. Eu vou ter um armazenamento e uma mistura do alimento com essa secreção gástrica. Vai servir também como regulação do esvaziamento gástrico, vai umidificar e lubrificar os alimentos e vai dar início da digestão dos peptídeos. Vai misturar ali o alimento vai ser misturado com o suco digestivo, onde eu vou ter a proporção do quimo e também essa parte do quimo já vai estar mais relacionada ao intestino delgado, onde eu vou ter uma secreção de sal e de água e também de muco, que vai estar ali para lubrificar, agir na reabsorção de líquidos e também onde vai ocorrer a digestão da maioria dos produtos finais da digestão. Já em relação às glândulas anexas, que eu tenho as glândulas salivares, eu tenho, fora a glândula, eu tenho pâncreas, fígado e vesícula biliar. A glândula salivar, ela vai secretar sal, água, muco, amilase salivar e amilase lingual, que vai umidificar e lubrificar esse alimento, dando início ali na boca, ao início da digestão de carboidratos, mas uma coisa bem leve. Já em relação ao pâncreas, ele vai secretar enzimas digestivas, que é o suco pancreático, que vai ser basicamente bicarbonato, para poder neutralizar o ácido,
onde vai ajudar na digestão de carboidratos, de proteínas e de lipídios. Já o fígado, ele vai produzir os sais biliares, vai produzir bicarbonato, vai produzir também produtos orgânicos que podem ser tóxicos. E aí, a bile vai solubilizar essa gordura, vai neutralizar o ácido e vai ser eliminada nas fezes. Já a vesícula biliar, como anexo, ela vai apenas armazenar e concentrar a bile para ser secretada. Em relação ao esôfago, o esôfago ele é o conduto muscular que vai levar o alimento lá da faringe até o estômago. Ele não tem nenhuma função digestiva, nem secreção enzimática, ele vai só secretar o muco ali para lubrificar e ajudar a passagem desse alimento. A passagem é bem rápida, coisa de 10 segundos. O esôfago tem uma camada muscular no seu terço superior, que vai ser de músculo estriado, e uma camada muscular inferior, que vai ser de músculo liso. Então, eu tenho essa transição de estriar superior para músculo liso inferior. E eu tenho o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior. O inferior ele vai estar em contato ali com a divisão do estômago e vai evitar a entrada de ar e movimento de refluxo. E esse refluxo ele pode ser causado pelo relaxamento desse esfíncter inferior. Já no estômago, ele vai ser um reservatório transitório dos alimentos. Ele vai ter uma capacidade de expansão entre 2 a 4 litros. Ele vai receber o alimento, vai aumentar a pressão intragástrica, e aí eu vou ter a ação dos sucos gástricos que vão converter esse alimento em quimo. E aí ele pode ser dividido em partes: cárdia, fundo, corpo e piloro. Essas glândulas, elas vão estar localizadas nas fossetas gástricas e elas vão entrar ali na camada mucosa e vão formar 4 células: as células parietais, principais, as células G e as células mucosas. Essas células vão ajudar secretando substâncias que vão cair lá nessas fossetas e vão para o lúmen, exceto a célula G, que ela não faz isso, onde qual hormônio vai ser secretado? Vai ser secretado o hormônio gastrina, que ele vai para o sangue. Agora vamos falar um pouco dessas células em si. As células parietais, elas vão liberar um fator intrínseco que vai ser importante para a absorção da vitamina B12 lá no intestino e também do ácido. Já as células principais, elas vão liberar pepsinogênio, que vai ser ativado pela acidez no meio da pepsina. As células G vão liberar gastrina lá na circulação e as células mucosas vão liberar muco para o lúmen. Além disso, em relação à camada muscular, vai ser de músculo oblíquo e só no estômago para que eu tenha uma força de contração. Deu para entender? Elô, em que momento eu tenho a secreção da somatostatina para poder reduzir o HCl? A gente vai conversar isso daqui a pouquinho. Tá certo. Já no intestino delgado, vai ser onde vai acontecer a maior parte dos processos digestivos e também de absorção. Eu vou ter enzimas pancreáticas, enzimas dos próprios enterócitos e também enzimas que vão ser secretadas ali pela bile, que vai ser produzido lá no fígado e secretada pela vesícula biliar. Lembra, a vesícula biliar é só para armazenar e concentrar essa bile. Eu vou ter uma divisão em duodeno, jejum e ilho, e eu vou ter muitas vilosidades e microvilosidades que vão aumentar a absorção, porque elas aumentam a superfície de contato e vão ter uma borda em escova, que é para que o alimento entre ali e ocorra todo esse processo. O revestimento epitelial por células absortivas dos enterócitos. Eu tenho uma secreção de enzimas digestivas, eu tenho as células caliciformes, que vão secretar muco, e tenho as células
enteroendócrinas, que vão liberar hormônios como a CCK e a secretina, a colecistectonina e a secretina. Já no intestino grosso, vai ser composto pelo seco, apêndice e colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, além do reto e o canal anal. E aí vai ter como função a absorção de águas e de eletrólitos, além de uma produção de muco e também a formação do bolo fecal. Em relação ao revestimento epitelial, eu vou ter células que vão ser absortivas, as células caliciformes e as células enteroendócrinas. Então, as células que eu tenho no intestino delgado, eu tenho no meu intestino grosso. Só que a função vai ser diferente. Enquanto no intestino delgado eu vou ter a questão do processo digestivo e de absorção de nutrientes, aqui eu vou estar mais relacionado à absorção de água e de eletrólitos e da formação do bolo fecal. Além disso, lembra que a gente conversou dos anexos? Entre eles nós temos o fígado e o pâncreas. O fígado ele vai ser o maior órgão interno do nosso organismo, que vai ser de grande importância. Ele vai ter como função síntese de moléculas, produção e secreção da bile. Além disso, vai estar relacionado ao metabolismo dos carboidratos. Ele vai neutralizar substâncias tóxicas, vai ajudar no armazenamento de nutrientes e na degradação de moléculas tanto endógenas como exógenas. E, além disso, os hepatócitos eles vão ter uma grande capacidade regenerativa, o que vai permitir que eu doe uma parte do meu fígado. Então, um dos fígados que é mais fácil, um dos órgãos que é mais fácil para transplante seria o fígado, porque pode ser doador. O doador pode ser familiar, porque eu posso doar uma parte e ele pode se regenerar. Já o pâncreas vai ser parte exócrina. Ele vai liberar as enzimas pancreáticas para a digestão dos alimentos e também de secreção aquosa, que vai ser rica em bicarbonato para que eu tenha a neutralização do quimo que veio lá do estômago. Então, é nesse momento. Além disso, eu tenho a parte endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, que vão secretar insulina e glucagon. Até aqui deu para pegar? Deu. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a motilidade, tanto esofágica quanto gástrica e intestinal. Em relação à motilidade gastrointestinal, como ao todo, a primeiro, para depois a gente partir para cada uma, eu tenho contrações e tenho relaxamentos das paredes e também dos esfíncteres, para que o alimento passe por ali. Essa função de motilidade é para misturar o alimento com as secreções, para me diluir o tamanho dessas partículas dos alimentos e também conduzir o alimento por todo o trato gastrointestinal. Eu tenho músculos longitudinais que vai movimentar, que vai conduzir esse alimento, e também tem o circular, onde vai causar a contração, para que eu tenha a questão da mistura. Eu vou ter contrações tônicas e contração fáscica. Na tônica, ela vai ser basal, vai só tensionar, sem contração e sem relaxamento. Já na contração fáscica, ela vai contrair e vai relaxar. A motilidade, ela vai ter uma variabilidade muito grande de comportamento motor e ela vai de acordo com as circunstâncias, de acordo com o alimento, de acordo com cada segmento, que a gente vai destrinchar cada um. Eu tenho o sistema nervoso entérico, que ele vai ser específico do trato gastrointestinal, onde eu tenho ondas lentas, que vão ser flutuações do potencial da membrana do músculo liso. E esse potencial, ele não atinge o potencial elétrico. Por isso, são ondas lentas. Eu tenho as células intersticiais de Cajal, que elas vão estar localizadas nos plexos na região e vão servir como marca-passo. Eles vão gerar uma atividade elétrica espontânea e faz com que eu tenha ondas mais lentas. Essas ondas lentas
atinge o limiar de contração ali e permite que o músculo ele fique tensionado o tempo todo. Caso esse estímulo ele seja mais forte, pode atingir o limiar elétrico e assim gerar um potencial de ação. Quanto mais passado o limiar, mais potencial de ação é gerado. Eu tenho um aumento na frequência de potencial de ação, eu tenho um aumento na força de contração e eu tenho um aumento na duração. Ou seja, a frequência do potencial de ação faz com que seja mais intensa a percepção desse estímulo. E o que é que vai causar esse estímulo? Esse estímulo vai ser por estiramento, pela presença do alimento ali, pode ser também pela acetilcolina, pelo sistema parasimpático, onde vão fazer uma onda lenta atingir esse limiar elétrico e ter seu potencial de ação. E aí eu tenho essa contração fáscia, onde eu vou contrair e relaxar. Além disso, eu posso ter uma hiperpolarização, onde essa contração fáscia, onde essa onda lenta, ela não vai atingir nem o limiar de concentração e nem vai deixar o músculo relaxado. E quem é que vai fazer essa hiperpolarização? A estimulação simpática e a noradrenalina. O que é importante dessas contrações peristálticas é que elas vão levar o alimento, vão empurrar ele durante todo o trato gastrointestinal por movimentos de propulsão. Isso vai ser feito por interneurônios e motoneurônios, que vão ser excitatórios e inibitórios. Os inibitórios eles vão relaxar o músculo, os excitatórios vão estimular a contração. E aí eu tenho um processo de mastigação, de deglutição. No processo da mastigação, ele é o primeiro componente da motilidade e ele tem como função reduzir o tamanho dessas partículas, para que eu tenha um aumento na minha superfície de contato, para que eu tenha uma maior absorção. Eu tenho uma mistura do alimento com a saliva ali na boca, onde vai começar a digestão, só que bem pequena, com a amilase salivar. Ela vai ser voluntária, vai ter seus componentes de reflexos, e se você quiser parar, você para. Mas se quiser continuar, também continua. Por exemplo, mastigar chiclete, você vai trazer o reflexo ali de secreção. Mas se você parar de mastigar o chiclete, você vai parar de estimular esse reflexo. Ele também vai exigir controle coordenado tanto do músculo da mandíbula, quanto do lábio, quanto da bochecha, quanto da língua. Saiu da mastigação, fomos para a deglutição. A deglutição ela tem uma função de pegar o alimento e levar para o esôfago. Esse ato vai ser parcialmente voluntário e parcialmente reflexo. Quando você decide, vou engolir alguma coisa, eu tenho que engolir o remédio, é voluntário. Mas no momento em que você mandou esse remédio lá para a faringe, você já não tem mais controle. Aí já é reflexo. E aí eu tenho 3 fases. A fase oral, que é a fase voluntária, a faringe e a esofágica, que são a partir de reflexos. A regulação neuronal ela vai ser controlada pelo reflexo da deglutição e, em parte, também ali pelo sistema nervoso entérico. Eu tenho uma onda peristáltica primária, que quando é acionada, ela vai se tornar reflexo. Vai empurrar o alimento da faringe até chegar ao esôfago e empurrando até o estômago. Aí o esfíncter esofágico superior se abre quando o alimento vai descer e quando ele chega lá perto do esôfago, o secundário se abre. E eu também vou ter ondas peristálticas de sentido inverso, que é aí a questão do vômito, que vai estimular o centro do vômito, que vai estimular essa onda inversa. E já é outra questão. Em relação à motilidade gástrica em si, nós vamos ter um relaxamento receptivo, que vai ser um reflexo vasovagal, que vai ser relacionado a um relaxamento em virtude do alimento estar chegando ali no estômago.
Depois disso, eu tenho a distensão desse estômago, onde eu tenho um relaxamento da musculatura lisa para receber o alimento, sem fazer pressão e acomodá-lo da melhor forma. Depois disso, eu tenho a distensão desse estômago, vou liberar mecanorreceptores que vão lá no sistema nervoso central e vão causar um relaxamento pelas fibras vipérgicas, que é a VIP. É um neuropeptídeo que vai fazer o relaxamento desse músculo liso, inibindo as contrações nessa região para que eu tenha esse relaxamento. Eu também tenho a mistura e a digestão, onde eu tenho umas ondas lentas no estômago bem baixas, onde eu tenho uma força de contração mais forte na região oral para caudal, então mais forte na região mais cranial e mais caudal ela vai ficando mais fraca. Essas contrações vão misturar ali o alimento com o conteúdo gástrico para quebrar esse alimento e misturar com as secreções para formar o quimo. Depois, ele vai em direção ao duodeno, empurrando o piloro, e esse piloro irá relaxar e vai permitir pequenas quantidades de quimo passando ali para o duodeno. O escape do piloro vai se fechar e esse quimo vai voltar para o estômago, onde vou triturar mais alimento para que depois ocorra essa estimulação do piloro novamente, para que ele se relaxe, saia alimento e volte. Trituro novamente até o momento que eu não tenha mais alimento ali nesse estômago. O controle dessa motilidade vai ser pelos complexos mioelétricos migratórios, que vão ser mediados por hormônios como a motilina, que vai estimular esses complexos. Essas contrações acontecem no período interdigestivo, durante a digestão, e vão ter como função de remover resíduos remanescentes. São geneticamente programados, então eles acontecem tendo produto remanescente ou não. Por exemplo, acontece a cada 90 minutos e duram mais ou menos 10 minutos. Quando você comeu, se alimentou, passou um tempo e a barriga já está ali roncando, eu tenho uma movimentação desses plexos para gerar esses sons. E eles não vão acontecer durante a gestação. Já em relação ao esvaziamento gástrico, essa é a parte mais importante. Ela vai controlar a velocidade que o alimento vai passar do estômago para o intestino. Quando você come muito rápido, ele vai para o estômago também muito rápido. Então, pode ser que aconteça em um intervalo de tempo muito curto, chegue muito alimento ali no seu estômago, mas ele não vai chegar tão rápido assim no seu intestino. Então, o seu intestino não vai fazer uma absorção rápida e nem uma digestão rápida. Isso vai ocorrer porque eu preciso neutralizar o ácido lá no duodeno para que ocorra a digestão e a absorção desses nutrientes. Eu tenho que dar um tempo para tudo isso acontecer. Geralmente, os líquidos eles são mais rápidos do que os sólidos e também o esvaziamento do líquido é exponencial. Já os sólidos, eles acontecem um pouco mais atrás, vão ter uma fase de atraso, porque eles vão precisar ser triturados, vão precisar virar o quimo para depois ser esvaziado de maneira adequada. Então, quando tem uma refeição e está lá no meu intestino delgado, ele tem um feedback de vias neuronais e hormonais para que eu regule a intensidade desse esvaziamento gástrico, para que eu tenha a liberação tanto química como física do quimo, para que eu tenha a liberação de enzimas para transformar o quimo e esse quimo ser liberado. Alguns alimentos têm digestão e absorção mais difíceis, como lipídios, que são as gorduras. E aí eu preciso da maior secreção de CCK, então vai ficando mais lento. Por isso que quando a gente come gorduras mais gordurosas, a gente tem uma sensação de empachamento. Tanto que quando a gente está no pós-op, rodando cirurgia e vai fazer as altas, principalmente nas cirurgias de Colelap, que é a retirada da vesícula,
a gente pede para evitar gorduras, alimentos gordurosos, porque eu já não vou ter ali aquele armazenamento e concentração da bile. Ela vai ser secretada diretamente. Então, a pessoa vai ter cada vez mais essa sensação de empachamento, porque ela tem pouca bile para digerir esses lipídios. Deu para entender até aí? Podemos ir para a motilidade do intestino delgado? Podemos, Elô. Podemos. Na motilidade do intestino delgado, eu vou ter uma mistura com as secreções duodenais, tanto ali do pâncreas como da bile, para ajudar essa digestão. Quando eu tenho contato do quimo com essa mucosa intestinal, eu vou ter a absorção dos nutrientes. E eu só vou conseguir absorver aquilo que encostar na parede. Por isso, eu tenho as microvilosidades e as vilosidades. Depois disso, eu tenho a propulsão desse quimo em direção ao colo, em movimentos peristálticos, que podem ser propulsíveis, e também de mistura, que são os segmentares. Para mim ter controle dessa motilidade, eu tenho ondas que têm uma frequência maior que a do estômago, e vão ser ativadas tanto por via parasimpática, como pela gastrina, como pela CCK, como a motilina e assim como a insulina. Esses hormônios e o sistema parasimpático vão aumentar a contratilidade do músculo intestinal, enquanto a via simpática, com a serotonina, o glucagon e a secretina, vão diminuir a contratilidade do músculo intestinal. Parasimpático aumenta a motilidade e simpático diminui essa motilidade. Um exemplo muito clássico para vocês lembrarem disso é quando você está em uma situação de luta ou fuga. Você está numa situação, um cachorro está vindo correndo atrás de você. Vai ativar o seu sistema nervoso simpático. Vai liberar adrenalina, vai liberar para que você tenha energia e vá correr. Seu intestino é muito grande. Tu acha que o teu corpo, em vez de mandar sangue lá para tuas pernas, para tu correr, ele vai mandar lá para o intestino para fazer a digestão de uma barra de cereal ou de alguma coisa que você comeu há pouco tempo atrás? Não. Então, o sistema simpático, ele diminui essa motilidade e diminui esses estímulos para que ocorra uma diminuição na absorção dos alimentos, para que você tenha sangue para outras partes do corpo nessa situação. É uma forma de associar. E eu também vou ter os complexos mioentéricos migratórios, que vão ser relacionados à motilina. Deu para entender essa questão do sistema simpático e parasimpático? Tá. Agora, motilidade do intestino grosso. O intestino grosso, relembrando, função de misturar, amassar e lubrificar. A maior parte da absorção dos alimentos em si já aconteceu ali no intestino delgado. Mas sobra o resto ali para o intestino grosso, onde vai ser rico em águas, íons e eletrólitos. Uma coisa que vai ser muito importante na prática clínica de vocês são os distúrbios eletrolíticos de sódio, de potássio, de magnésio, e é aqui onde eles são absorvidos. Então, só para quando for lá na frente, você lembra, a Heloísa falou para mim lá atrás que é absorvido lá no intestino grosso. Aqui vai ocorrer a absorção desses compostos, águas, íons, eletrólitos, e o quimo ele vai ficando mais ressecado e já vai dando forma às fezes. Então, por isso que a lubrificação é importante, porque eu vou tirando dali a água, dos íons, o eletrólito, vai ficando mais seco, vai ficando mais difícil a passagem. Por isso que eu tenho as células caliciformes nessa parede produzindo muco, para que as fezes consigam chegar até o final. Quanto mais água, menos será endurecido. Então, quanto mais muco, mais fácil será a passagem. Além disso, uma coisa importante para vocês lembrarem é que quanto mais fibra você come, maior será a osmolaridade das fezes e maior a retenção de água. Então, fibra é bom para ajudar na composição das fezes, mas ela em
quantidades absurdas podem causar uma overdose de fibra que vai dar um resultado contrário. Eu vou ter só fibra e não vou ter água. E a água é importante para que eu tenha essa motilidade. Fezes produzidas, retirei água, retirei íons, retirei eletrólitos, aí vai ocorrer a excreção, que é o reflexo da defecação. Eu vou ter contrações segmentares dos raustrões, que vai evidenciar a formação dessas raustras, e também contrações peristálticas para empurrar. Essas contrações vão ocorrer em massa e vão espremer as fezes e empurrar a longas distâncias para que ocorra a defecação. A defecação é um reflexo parasimpático, onde eu tenho um enchimento ali do reto pelas fezes, eu tenho as paredes do sigmoide do reto, elas vão se contrair e o esfíncter anal interno vai relaxar. E o controle do esfíncter anal externo ele vai ser voluntário. Por isso você consegue segurar. Deu para entender essa parte, Mai? Elô, é só uma dúvida. Então, por exemplo, se a pessoa come muitas fibras e não bebe muita água, essas fezes elas podem ficar mais endurecidas, não é isso? Exato, faz um efeito reverso. Que as fibras é para ajudar ali na absorção da água. Mas se eu tenho muita fibra, eu vou ter pouca água e faz esse efeito reverso. Agora vamos conversar sobre o sistema nervoso. Como essa regulação neuronal do sistema gastrointestinal. Eu tenho um sistema nervoso entérico, que ele vai ser intrínseco, localizado nas paredes gastrointestinais. Eles vão comunicar com um componente extrínseco. E quem é esse componente extrínseco? São corpos celulares externos à parede do intestino, onde eu tenho inervações simpáticas e parasimpáticas, que é o sistema nervoso autônomo. Os nervos simpáticos, eles vão ter origem ali no glândula cervical superior, no mesentérico superior e no mesentérico inferior. Quanto maior a estimulação eu tenho pelo alimento, maior é a chance de eu estimular o sistema nervoso extrínseco, que é o sistema nervoso autônomo, que vai estimular o parasimpático quando tem maior volume, e o simpático ele vai inibir. Eu também tenho alguns reflexos vagais que vão estar relacionados a uma aferência de informações sensoriais, tanto de mecanorreceptores como de quimiorreceptores, da parede do trato gastrointestinal até o sistema nervoso, no qual ele vai levar informações motoras aos tecidos alvos, como músculo liso, células secretoras e células endócrinas. Por exemplo, se eu tenho um reflexo de relaxamento receptivo lá um reflexo do relaxamento receptivo gástrico, eu vou ter uma distensão do meu estômago que vai causar um relaxamento da musculatura lisa desse órgão. E quem faz isso é o reflexo vago-vagal. E aí eu tenho alguns neurotransmissores e neuromoduladores que vão estar relacionados a esse sistema, que é a acetilcolina, é um neurônio colinérgico, que é do sistema parasimpático, onde vai agir na contração do músculo liso da parede, no relaxamento dos esfíncteres, no aumento da secreção da saliva, no aumento da secreção gástrica e no aumento da secreção pancreática.
Além disso, além da acetilcolina, eu tenho a norepinefrina, que são neurônios adrenérgicos, que já vão fazer parte do sistema simpático, onde eu tenho um relaxamento do músculo liso, eu tenho uma contração dos esfíncteres e eu tenho também um aumento da secreção salivar. Já em relação ao peptídeo intestinal vasoativo, que é o VIP, é um neurônio da mucosa e do músculo liso. Ele vai causar um relaxamento do músculo liso, um aumento das secreções intestinais e um aumento das secreções pancreáticas. Já o peptídeo liberador da gastrina, que é o GRP, ele é um neurônio da mucosa gástrica que vai estar relacionado ao aumento da gastrina. A maioria dos neurônios desse sistema, eles vão conter mais de um neuroendócrino. Vai ser liberado por mais de uma célula neuronal. Por exemplo, quando eu tomo um opioide, uma coisa que vocês vão ouvir muito, a mão que prescreve um opioide escreve um laxante. Porque eu tenho uma diminuição da secreção intestinal e eu tenho uma contração desse músculo liso. Então, a pessoa vai ficando mais constipada. Já em relação ao neuropeptídeo Y, ele vai causar um relaxamento do músculo liso e uma diminuição também da secreção intestinal. E já a substância P, ela causa uma contração desse músculo liso e aumenta a secreção salivar. E aí nós temos alguns hormônios que vão estar relacionados a isso, como a gastrina, que vão ser secretadas pelas células G do estômago. Ela vai ser estimulada pelo alimento, pela distensão do estômago e também pela estimulação vagal. E ela vai agir aumentando a secreção gástrica de ácido para manter aquele pH ácido do estômago e assim converter pepsinogênio em pepsina. Aí, além disso, ela vai estimular o crescimento da mucosa gástrica. Já a CCK, ela vai ser uma célula do duodeno e do jejum. Para que ela seja liberada, eu preciso de estímulos de peptídeos, aminoácidos e ácidos graxos que vão estar no alimento. E ela vai ter como ação aumentar a secreção de enzimas pancreáticas, aumentar a secreção pancreática de bicarbonato, estimular a contração da vesícula biliar e relaxar o esfíncter de Oddi, que é onde passa a bile para conseguir cair no intestino. Vai estimular o crescimento do pâncreas exócrino da vesícula biliar e vai inibir o esvaziamento gástrico. Vai fazer com que o quimo passe mais devagar no estômago para o intestino, para que ocorra toda a liberação e toda a quebra desse alimento, para que ocorra a digestão. Eu tenho a secretina, que ela vai ser produzida pela célula S lá do duodeno. Ela vai ser estimulada pelo duodeno, vai ser estimulada pela acidez do alimento quando chega lá no duodeno e também por ácidos graxos quando chegam no duodeno. E ela vai agir aumentando a secreção pancreática de bicarbonato, aumentando a secreção biliar do bicarbonato, diminuindo a secreção gástrica de ácido e inibindo o efeito trófico da gastrina sobre a mucosa gastrointestinal. E além desses, eu tenho o GIP, que é o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que vai estar lá no duodeno e no jejum. Ele vai ser estimulado pelos ácidos graxos, pelos aminoácidos e também pela glicose, e ele vai agir aumentando a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas e diminuindo a secreção gástrica de ácido. Além de todos estes, eu tenho os paráquinos gastrointestinais, que são as somatostatinas e a histamina. As somatostatinas, elas vão ser secretadas pelas células D gastrointestinais e pelas iletas pancreáticas. Elas vão ser estimuladas pela diminuição do pH luminal e elas vão inibir a secreção de ácido pelas células parietais e vão também inibir a secreção de gastrina e secretina e do GIP. Já a histamina, ela vai ser secretada no estômago e ela vai estimular a secreção de ácido pelas células parietais. Deu para entender aqui essa parte?
Eu acho um pouco, um pouco não, muita informação, mas eu tô conseguindo entender, sim. Eu fiz uma tabelinha para vocês com o nome, é o nome, a ação, o estímulo para ele ser secretado e o local. Ah, tá ótimo, então. Eu vou mandar para vocês no material. E é isso. Deu para entender direitinho como é que funciona tudo? Deu pra entender sim, Elô. A única parte que eu fiquei mais confusa foi essa do sistema nervoso, né? E aquela parte que você falou da motilidade, algumas partes eu dei uma viajada, mas lendo o material acho que vai ficar mais fácil. No material tá tudo separadinho, com as tabelas separadinhas, e aí vai dar para tu entender direitinho. E qualquer dúvida, já sabe, é só falar comigo. Tá ok, Elô. Muito obrigada.